A Terceira Guerra Mundial vai acontecer mesmo. O cenário político e econômico mundial realmente está instável. O que está acontecendo mundialmente? Eu sei que isso aqui é diferente de tudo que eu já falei no canal, mas vamos comentar sobre essa possível Terceira Guerra Mundial que pode acontecer. Explicar um pouco desde questões históricas para vocês até onde a gente chegou atualmente, o que pode impactar no Brasil economicamente falando. Vamos conversar sobre esse tópico que está sendo falado, um tópico seríssimo, por isso que inclusive eu estou trazendo aqui no canal. Então vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre algo completamente diferente do canal. O canal que é focado apenas em filmes, streaming, série, pra gente falar sobre essas coisas, né? Sobre filmes, principalmente, né? O lado nerd entre Marvel, DC, Star Wars, tudo que a gente fala no canal é baseado nisso. Porém, eu tô saindo um pouco do nicho do canal pra gente falar sobre um assunto seríssimo que tá acontecendo recentemente dentro do mundo inteiro, que é sobre essa possível Terceira Guerra Mundial. Isso tá causando pânico a algumas pessoas e eu vou comentar com vocês se existe realmente esse risco de uma Terceira Guerra Mundial, o que tá acontecendo no mundo pra gente chegar onde a gente tá atualmente. Vamos comentar sobre tudo que a gente já está tendo. E também, obviamente, sobre como o Brasil pode ser impactado com essa possível Terceira Guerra Mundial. Como eu já falei, um assunto completamente diferente do canal. Se você não gosta desses assuntos, né, de geopolítica, não quiser assistir, tá tudo bem, até porque é um vídeo que eu achei interessante trazer pro canal. Não vai ser todo dia que eu vou trazer, né, é só pra gente comentar sobre esse assunto. Então vamos começar falando sobre o verdadeiro risco de uma Terceira Guerra Mundial. Bom, sim, esse risco ele existe, mas ainda ele é considerado baixo, moderado, né, assim, pela maioria dos analistas militares e institutos estratégicos globais. Hoje, o mundo vive o que muitos chamam de nova Guerra Fria multipolar. O que seria isso, cara? É bem diferente da Guerra Fria original entre os Estados Unidos e a União Soviética que a gente teve. Agora existem vários polos de poder nessa guerra. No caso são os Estados Unidos, a China, a Rússia, a União Europeia e a Índia. O sistema internacional está menos estável porque não existe uma única superpotência dominante, como foi nos anos 90. A dissuasão nuclear, um dos principais feitos. Os países com mais poder nuclear atualmente que nós temos são, por exemplo, Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido e outros, né, com arsenais também relevantes, são, por exemplo, a Índia, o Paquistão, a Coreia do Norte e Israel. O conceito-chave é o MAD, chamado de MAD, que, né, no inglês, né, é a abreviação de Mutually Assured Destruction, o que seria destruição mútua assegurada. Só uma potência nuclear lançar ataque estratégico, o país atacado tem capacidade de contra-ataque garantido, ou seja, submarinos nucleares, cílios ocultos e mísseis móveis. O grande resultado, uma guerra nuclear que é igual a um fim de ambos, de todos esses países. Isso cria essa estabilidade pelo medo. Os principais conflitos que agitam isso tudo, começando com a guerra entre Rússia e a Ucrânia. Bom, a guerra entre Rússia e a Ucrânia começa um pouco mais sobre toda essa questão falada, né, de Terceira Guerra Mundial. Bom, a guerra envolve em si a Rússia, a Ucrânia e o apoio indireto da própria OTAN, a organização, né, dos países ali unidos, mais europeus, né, que também os Estados Unidos já se uniu à OTAN agora recentemente. Como isso tudo começou historicamente aprofundado? Bom, tudo começa lá em 1991 com o fim da União Soviética. A Ucrânia se torna então independente, tem a expansão da OTAN em 1999 até 2004, onde países do leste europeu entram na aliança militar ocidental. Em 2014, há a Revolução da Ucrânia, onde o presidente pró-Rússia é removido. A Rússia então responde anexando a Crimeia em 2014 e em 2021.
A guerra indireta do leste da Ucrânia, em Donbass, começa em 2022 com uma invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia. Bom, e o porquê que essa guerra entre Rússia e Ucrânia que está rolando desde 2022 preocupa? Bom, a Ucrânia ela recebe armas modernas do Ocidente. A Rússia vê isso como uma guerra indireta contra ela mesma. E se um míssil russo atingir o território da OTAN, o artigo 5 pode ser acionado, defesa coletiva. Para você que não sabe, a OTAN tem basicamente que uma lei entre os seus países que é o seguinte: bom, se a gente vai dar arma um pro outro aqui, e se, por exemplo, alguém te atacar, vai atacar todo mundo junto, entendeu? E se você atacar alguém, infelizmente a gente vai ter que também atacar junto, entendeu? É todo mundo junto. Então, por exemplo, se os Estados Unidos, né, a gente sabe que não é isso que está acontecendo, mas se os Estados Unidos atacam ali, por exemplo, a Ucrânia, acabou, porque todo mundo da OTAN vai ter o direito de atacar junto com a Ucrânia, entende? Essa é a questão. Novamente, Estados Unidos não vai atacar a Ucrânia, não tem nem porquê, eu só dei um exemplo, nada a ver aqui. A questão é que eu tô tentando explicar sobre a OTAN, caso você não saiba sobre essa ajuda coletiva que a OTAN tem entre si, né? E bom, se um míssil russo atingir esse território da OTAN, né, essa guerra coletiva vai acontecer. Isso poderia transformar a guerra regional em um conflito entre potências nucleares abrangindo muitos outros países. Conflito entre Israel e Hamas. Bom, esse conflito ele envolve Israel, Hamas e a influência do Irã. Tem uma origem histórica lá em 1948, com a criação de Israel, onde nós tivemos ali guerras árabe-israelenses, intifadas palestinas, a Gaza sob o comando do Hamas desde 2007. E bom, por que o conflito escalou em 2023? O ataque surpresa de Hamas contra Israel foi uma resposta militar massiva israelense. Esse risco existe, é um risco de uma guerra ainda maior. E se o Irã entrar diretamente contra Israel, os Estados Unidos defendem Israel. É o que está acontecendo agora, com esses ataques dos Estados Unidos ao Irã. Eles vão automaticamente defender Israel. Possível envolvimento até de Hezbollah lá no Líbano. Isso pode virar uma guerra regional ampla no Oriente Médio. Tem um impacto global, principalmente em petróleo, rotas marítimas e o preço da energia. A gente sabe que essa guerra entre Israel, Palestina, Irã, essa guerra na Terra Santa, né? Ela vem também de uma guerra muito mais religiosa do que apenas poder econômico. Para você que não sabe, eles brigam muitos e muitos tempos, desde a época de Jesus Cristo. É guerreado entre Israel, Palestina e sobre as terras dali, principalmente por ser a terra sagrada, né? A grande terra prometida, aonde diversas religiões, seja ali os judeus, os muçulmanos, eles acreditam firmemente que a Terra Prometida pertence à religião deles. E é por isso que eles brigam o tempo inteiro por aquelas terras. Eles acreditam que durante, né, toda a passagem da religião deles, por exemplo, né, os judeus acreditam que a Terra Prometida é só deles. Os muçulmanos acreditam que é só deles também. E essa guerra se estabelece e vira algo muito maior, saindo até da questão religiosa, indo para uma questão política e tudo que a gente já está vendo entre Israel, Palestina, Hamas e tudo mais. O conflito entre China e Taiwan. Esse conflito já envolve a China, o Taiwan e o apoio estratégico dos Estados Unidos. A origem começa em 1949, com uma guerra civil chinesa. O governo derrotado se refugia em Taiwan. Então a China continental considera Taiwan uma província rebelde. E por que isso é perigoso? Taiwan produz mais de 60% dos semicondutores avançados do mundo. Se a China invadir, os Estados Unidos podem interferir, o Japão pode entrar e a guerra afetaria toda a economia global. Esse é considerado o ponto mais sensível do planeta hoje, inclusive. Também tem outras questões como a Coreia e as outras tensões. A Coreia do Norte testa mísseis intercontinentais diariamente. Temos tensões entre Irã e Estados Unidos recentemente, disputas no mar do sul da China e a rivalidade entre Índia e Paquistão, ambos rivalidades nucleares. Mas vamos lá, vamos falar então o que interessa. O que transformaria todos esses conflitos que eu expliquei para vocês em uma guerra mundial? Para virar uma terceira guerra mundial, seria necessário um confronto direto entre Estados Unidos e Rússia, um confronto direto entre Estados Unidos e China, um ataque a algum membro da OTAN, que pode acontecer a qualquer momento, uso de arma nuclear, que também pode acontecer a qualquer momento, até porque a própria França já está se equipando com armas nucleares, a Rússia já disponibilizou armas nucleares para o próprio
Brasil, já que o Brasil e a Rússia pertencem ao BRICS, né, a união entre eles. Também, né, ataques massivos cibernéticos contra infraestrutura crítica, colapso diplomático completo, e hoje as guerras são principalmente por procuração, economias, tecnologias e informacionais, galera. Mas vamos lá, por que essa guerra que a gente está tendo ainda não virou uma guerra mundial? A gente tem algumas respostas para essa grande pergunta, principalmente porque precisaria de uma interdependência econômica global. Teria também que depender do medo do colapso financeiro, o custo político interno, existência de canais diplomáticos, inteligência militar altamente monitorada e uma pressão interna das populações que não querem essa guerra. Mas então qual é a grande realidade prática disso tudo? Bom, o cenário mais provável que a gente pode ter é, por exemplo, conflitos regionais prolongados, como a gente já está tendo desde 2022 entre Ucrânia e Rússia, entre também, né, Israel, Hamas, agora Estados Unidos e Irã também. Uma guerra fria tecnológica também pode estar chegando a acontecer, principalmente relacionado a IAs, uma corrida também armamentista, aonde, como eu mesmo falei, a Rússia já disponibilizou armas nucleares para o Brasil, também, né, já tem armas nucleares chegando na França. Então tá todo mundo se armando fortemente, esperando o pior. Também poderíamos ter cyberataques constantes, o que também já está acontecendo, principalmente relacionado até aos arquivos de Epstein, aonde muita gente diz que esse ataque dos Estados Unidos ao Irã é fortemente ligado a uma cortina de fumaça para esconder um pouco esse bafafá dos arquivos de Epstein, aonde já está confirmado que sim, Donald Trump, além de participar, era intermediador de muitas outras pessoas influentes dentro da ilha e também era um pedófilo. Então, para tirar, né, o dele da reta, a gente sabe que sim, esse ataque ao Irã também foi um tipo de cortina de fumaça para os arquivos de Epstein. E essas guerras cibernéticas já estão acontecendo, aonde muitas coisas já estão sendo liberadas. É o caso disso tudo. Após o Donald Trump atacar o Irã, hackers iranianos já falaram abertamente na internet que vão soltar, por exemplo, vídeos de Donald Trump na ilha de Epstein, vídeos que ainda não foram divulgados. Então essa guerra cibernética também já está começando, aonde um ameaça o outro ameaça o outro, e apesar de construir uma cortina de fumaça em cima disso tudo, vai ter coisa saindo. Pelo contrário, né, Donald Trump achava que o Irã iria só se render. Não, a gente tá vendo agora, Dubai tá pegando fogo, rapaziada. A gente tá vendo o próprio Trump já um pouco assustado. Ele achou que o Irã iria ceder após matar o líder supremo do país. Não aconteceu. Então a guerra agora pode ficar ainda maior, principalmente relacionada a essa questão cibernética. O cenário menos provável que a gente pode ter é uma guerra mundial nuclear total, uma terceira guerra mesmo. Isso é mais difícil de acontecer. A gente poderia ter esses pontos que eu falei com vocês. Mas agora, vamos falar de uma análise estratégica fria. O mundo está mais instável que há 10 anos. O porquê disso? O poder dos Estados Unidos está sendo desafiado. A China quer redesenhar a ordem mundial global. A Rússia quer recuperar sua influência e o Oriente Médio permanece volátil. Mas nenhuma potência quer destruição total de tudo. Por isso que a gente não começa uma terceira guerra mundial de vez. A maior ameaça real hoje não é a intenção de uma guerra mundial, é erro de cálculos. A história mostra que grandes guerras muitas vezes começam por alianças automáticas, escalada acidental, ataques mal interpretados e um nacionalismo exacerbado. Se você, cara, pensar um pouco além disso, você consegue perceber que sim, muitas coisas já estão realmente acontecendo no mundo atual global. Mas o cenário atual para uma terceira guerra mundial é muito mais difícil, por todos os motivos que eu já expliquei. O que a gente pode ter são esses ataques isolados, essas provocações isoladas, onde sim, guerras estão acontecendo, desde 2022, com a Ucrânia e a Rússia, com, né, Israel e Hamas, desde 2007, entendeu? A gente já tem guerras acontecendo há muito tempo. As guerras agora só estão se ligando, mas o cenário para se transformar em uma terceira guerra mundial é possível, existe essa possibilidade, mas é o cenário ainda mais difícil. Mas como o Brasil seria afetado nisso tudo?
O Brasil, ele seria afetado bastante em uma terceira guerra mundial? Vamos lá, vamos começar falando como que o Brasil entraria numa guerra e se ele entraria. Bom, o Brasil não faz parte da OTAN e ele não possui alianças militares automáticas com grandes potências. Historicamente, em guerras, o Brasil ele prefere evitar conflitos diretos, ele atua diplomaticamente e ele mantém relações comerciais com os Estados Unidos, China e Europa ao mesmo tempo. Foi o que o próprio presidente atual do Brasil, Lula, fez recentemente, aonde estavam rolando aqueles burburinhos de que ele e o Trump estavam brigados, aonde o Trump iria botar taxa sobre importações, e o próprio Lula foi e conversou, fez uma intermediação, da mesma forma que o Brasil sempre faz em conflitos. Em um conflito global, o mais provável seria naturalidade estratégica do início, mas neutralidade, galera, não significa imunidade. Tem que ficar atento a isso. Como ficaria o impacto econômico, o mais imediato e forte? Falando sobre o comércio exterior, o Brasil depende muito de exportações para a China, principal parceiro comercial inclusive, Estados Unidos e União Europeia. Se houver uma guerra entre as grandes potências, as rotas marítimas podem ser bloqueadas, o seguro de navio pode subir drasticamente e exportações de soja, minério e carne vão despencar. E qual o resultado disso tudo? O dólar disparando, uma inflação aumentando e o PIB caindo. A gente sabe que o dólar já está aumentando. De ontem para hoje já aumentou bastante, muito por conta dessa guerra que os Estados Unidos está travando com o Irã e está apoiando Israel. O dólar está subindo. E caso acontecesse essa guerra mundial, o dólar iria subir ainda mais e a moeda do real iria cada vez mais desvalorizar. Petróleo e combustíveis. Bom, se houver um conflito envolvendo o Oriente Médio ou grandes potências, o preço do barril sobe fortemente. O combustível no Brasil vai encarecer ainda mais e o transporte e alimentos ficam ainda mais caros. Mesmo sendo produtor do petróleo, o Brasil sofre porque os preços seguem um mercado intercontinental, um mercado internacional. Então, mesmo o Brasil sendo um produtor de petróleo, o valor vai subir da mesma forma. O dólar e a inflação. Em crise global, investidores fogem para ativos seguros, ou seja, moedas emergentes vão desvalorizar e o real perderia ainda mais a sua força. Isso impactaria fortemente em alimentos, eletrônicos, combustíveis e produtos importados. O impacto militar. O Brasil não é alvo estratégico primário, mas poderia ocorrer uma pressão diplomática para escolher algum certo lado, um aumento de patrulhamento na costa e um reforço da proteção da Amazônia. A Amazônia pode ganhar importância estratégica em uma terceira guerra mundial pelos seus recursos naturais, a sua água doce, sua biodiversidade e minérios críticos, que a gente sabe que desde já muitos países, inclusive os Estados Unidos, já querem a Amazônia. O Lula cede a Amazônia para a China, o Lula cede a Amazônia para não sei o que. Galera, não é ceder, é comércio. Tem que saber muito sobre economia, não é ceder alguma coisa, entendeu? A gente tá falando de economia, principalmente um país como o Brasil, que é muito forte economicamente e que sim, está ligado ao BRICS, que tem a China como seu principal um dos principais agentes comerciais com o Brasil. Então, o Lula cedeu a Amazônia para a China? Não, não é nada disso, cara. É uma questão comercial. Então por que ele não cede também pro Donald Trump, para os Estados Unidos? Porque são intuições diferentes, são momentos diferentes e são até diferentes propostas para o uso da própria Amazônia. A guerra cibernética. Hoje, guerras não são só físicas como a gente tinha antigamente. Infraestruturas que poderiam ser atacadas ciberneticamente são sistemas bancários, redes elétricas, internet, satélites, portos e até aeroportos. O Brasil poderia sofrer ataques indiretos mesmo estando neutro dentro da guerra. O impacto social. Possíveis efeitos como aumento do desemprego, a alta nos alimentos e a tensão política interna junto com protestos fariam com que crises globais geralmente ampliassem polarizações internas dentro do próprio Brasil. Bloqueios marítimos. Grande parte do comércio brasileiro depende de transporte marítimo. Se houver conflito naval no Atlântico, por exemplo, exportações ficam comprometidas, importações vão travar e a falta de insumos industriais também vai chegar no Brasil.
Os cenários mais possíveis. A gente tem um cenário leve, que inclusive é o mais provável, onde conflitos regionais sem guerra nuclear, o Brasil sofre economicamente, mas sem envolvimento militar nenhum. Esse é o conflito, é um dos cenários mais prováveis e é o que a gente já tá vendo, inclusive, atualmente no Brasil. Temos um cenário médio, onde a guerra entre os Estados Unidos e a China aumenta, o Brasil teria que escolher um lado economicamente e grande crise financeira interna poderia começar. A gente também tem o grande cenário extremo, que inclusive é o mais difícil de acontecer, onde uma guerra nuclear entre grandes potências aconteceriam de verdade, começando oficialmente uma terceira guerra mundial, a gente teria o colapso econômico global, uma crise humanitária mundial e o Brasil sofre indiretamente com a quebra do sistema internacional. Bom, mas o Brasil também não sofre só nisso tudo. Temos também pontos positivos para o Brasil no meio disso tudo. Mesmo em crise, o Brasil tem vantagens estratégicas, como por exemplo a autossuficiência alimentar, o grande território, a água em abundância, distância de grandes zonas de guerra e recursos naturais abundantes. Isso torna o país mais resiliente do que muitos outros e até favorece o Brasil a ser um pouco mais neutro dentro de uma guerra. Agora, com uma análise mais realista, se houvesse uma terceira guerra mundial hoje, o Brasil sofreria muito mais na economia do que no campo militar. A maior ameaça real seria o colapso financeiro global e a crise de abastecimentos, não bombas caindo no território brasileiro. A gente teria muito dificilmente isso aqui acontecendo. O que a gente poderia realmente ter seriam essas crises financeiras e tudo isso colapsando muito grande em uma crise global e nacional, né? Principalmente dentro do Brasil. Porém, uma terceira guerra mundial, mesmo tendo chance de acontecer, no cenário atual do mundo, é muito difícil que aconteça. É a possibilidade mais extrema e a possibilidade mais difícil. Pra gente finalizar, para vocês entenderem de fato, o que a gente deve ter acontecendo atualmente na economia global é realmente países nas suas guerras individuais. As suas guerras acontecendo, igual a gente já tá tendo desde 2022 com Ucrânia e Rússia. Pode abranger mais potências? Pode, mas isso não é 100% certo também, entende? A gente pode ter isso acontecendo dessa forma, mas não é nada certo. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês quiserem que eu traga, por exemplo, assuntos que não sejam só relacionados a filmes e séries, se vocês quiserem que eu traga assuntos mais sérios mesmo, como esse, que era um assunto que eu achei muito viável trazer pro canal, por ser um assunto bem sério, por ser um assunto que tá acontecendo agora e pode afetar todo mundo. Se vocês quiserem que eu traga mais assuntos desse, deixa aí nos comentários, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.